A porta da casa antiga em Lisboa bateu com um estrondo que ecoou pela rua estreita de Alfama. Miguel, com apenas 19 anos, viu-se atirado para fora como um lixo indesejado, a mala improvisada caindo aos seus pés enquanto o pai, António, gritava palavras que cortavam como lâminas: "Nunca mais pises esta casa, seu degenerado." As lágrimas de Miguel misturavam-se com a chuva fina que começava a cair, mas o choque inicial deu lugar a uma raiva surda quando percebeu que sua confissão sobre ser gay havia destruído o frágil equilíbrio familiar. Sem um tostão no bolso, Miguel vagou pelas ruas empedradas, o som dos fados distantes parecendo zombar de sua dor. Ele havia guardado o segredo por anos, sufocado pela pressão de uma família conservadora, onde o pai, um pescador reformado, idolatrava tradições católicas e o machismo português enraizado. A mãe, Maria, havia chorado em silêncio, mas não ousara confrontar o marido, deixando Miguel sozinho contra o mundo. Ele se refugiou numa pensão barata no Bairro Alto, pagando com o pouco que tinha economizado de bicos como garçom. Ali, deitado numa cama rangente, a mente de Miguel girava em torno de perguntas sem resposta: por que eu? Por que agora? A decisão de contar havia sido impulsiva, após um beijo roubado com um colega de faculdade que o fez sentir vivo pela primeira vez. Mas o preço era alto: perda de lar, de família, de identidade. Nos dias seguintes, Miguel enfrentou a realidade crua da sobrevivência. Procurou emprego, mas as marcas da rejeição o tornavam hesitante em entrevistas. Ele acabou trabalhando num café movimentado perto do Tejo, servindo turistas que riam despreocupados enquanto ele lutava para não desabar. À noite, ligava para a mãe em segredo, ouvindo sua voz trêmula: "Teu pai está furioso, filho. Dá tempo ao tempo." Mas o tempo só ampliava o vazio. Miguel começou a frequentar um grupo de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes: jovens expulsos, famílias divididas pela intolerância. Lá, conheceu Pedro, um ativista de 25 anos com olhos penetrantes e um sorriso que dissipava sombras. Pedro falava de direitos, de orgulho, mas Miguel ainda se sentia um estranho no próprio corpo, questionando se valia a pena lutar por um amor que a sociedade via como pecado. A tensão interna crescia. Miguel sonhava com reconciliação, mas acordava suando frio, revivendo o momento da expulsão. Ele se via forçado a escolher entre esconder-se novamente ou abraçar quem era, sabendo que cada passo adiante poderia custar mais perdas. Num dia chuvoso, Pedro o convidou para um café, e ali, entre xícaras de galão, Miguel abriu o coração: "Meu pai me via como o herdeiro perfeito, e agora sou nada." Pedro tocou sua mão, um gesto sutil que enviou calafrios, mas também medo. "Não és nada, Miguel. És livre." Essas palavras plantaram uma semente de esperança, mas também de conflito. Amar Pedro significaria mergulhar num mundo que sua família abominava. Enquanto isso, em casa, António lutava com demónios próprios. Ele via o quarto vazio de Miguel e sentia um aperto no peito, mas o orgulho o impedia de admitir erro. Maria tentava conversar: "Ele é nosso filho, António. A igreja ensina perdão." Mas ele respondia com raiva: "A igreja ensina moral. Isso é contra a natureza." No fundo, António questionava suas crenças, lembrando de um tio distante que vivera em segredo, morrendo sozinho. A dúvida corroía, mas o medo de ser visto como fraco pela comunidade o mantinha rígido. Miguel, alheio a isso, prosseguia, decidindo matricular-se numa faculdade de artes, usando o salário do café para pagar. Era uma declaração de independência, mas cada aula o lembrava da família perdida. A cidade de Lisboa, com suas colinas e azulejos coloridos, tornava-se um palco de contrastes para Miguel. De dia, ele sorria para clientes; de noite, chorava sozinho. Pedro se aproximava, convidando-o para eventos LGBT, onde Miguel via casais felizes, mas também protestos contra a discriminação. Num desses, uma briga com manifestantes conservadores o deixou machucado, reforçando o perigo de ser autêntico. "Vale a pena?" perguntou-se, enquanto Pedro o consolava. A resposta veio numa decisão impulsiva: aceitar um beijo de Pedro sob as luzes do mirador da Senhora do Monte. Era o início de algo belo, mas também o prenúncio de mais tormentos. Os meses se passaram, e Miguel encontrou em Pedro um refúgio contra a solidão. Eles passeavam pelas ruas de Chiado, mãos dadas em segredo, compartilhando sonhos. Pedro, um professor de história, falava apaixonadamente sobre a Revolução dos Cravos e como Portugal mudara, mas Miguel via que as mudanças sociais ainda eram superficiais.
A lei permite casamento gay, mas as mentes não mudam da noite para o dia, dizia Pedro. Miguel concordava, sentindo o peso da sociedade católica que os rodeava. No trabalho, colegas sussurravam atrás dele, e uma vez, um cliente o insultou abertamente, chamando-o de maricas. Miguel engoliu a raiva, mas à noite, desabafava com Pedro: sinto que estou traindo minha família ao ser feliz. A relação aprofundava, mas com ela vinham inseguranças. Miguel temia que Pedro o visse como frágil, enquanto Pedro lidava com seu próprio passado, uma família que o aceitara, mas com reservas. Eles moravam juntos num apartamento modesto no Príncipe Real, bairro conhecido pela comunidade LGBT. Ali, Miguel pintava quadros que retratavam sua dor, figuras sombrias em ruas lisboetas, simbolizando isolamento. Pedro incentivava: usa isso para curar. Mas a cura era lenta. Miguel recebia mensagens esporádicas da mãe, que implorava discrição: teu pai não sabe que falamos. Cada ligação era um lembrete da divisão familiar. Um dia, uma oportunidade surgiu. Miguel foi convidado para expor suas pinturas numa galeria pequena. Era um passo rumo à autoconfiança, mas o medo de exposição o paralisava. E se alguém da família vir, pensou. Pedro convenceu: é tua vida agora. A exposição foi um sucesso modesto, com elogios de críticos que viam profundidade emocional nas obras. Mas no dia seguinte, uma foto no jornal local mostrou Miguel ao lado de Pedro, braços entrelaçados. O pânico instalou-se quando Maria ligou: teu pai viu. Ele está furioso. António, ao ver a imagem, quebrou um vaso, gritando: ele está me humilhando publicamente. No fundo, era ciúme misturado com arrependimento, ver o filho prosperar sem ele doía. Miguel decidiu confrontar o passado. Ele escreveu uma carta ao pai, despejando anos de ressentimento: pai, eu não escolhi ser assim, mas escolhi não me esconder. Enviou-a, mas sem resposta. Em vez disso, a mãe veio visitá-lo em segredo, num café discreto. Ele chora à noite, Miguel. Mas o orgulho é maior. As palavras da mãe abalaram Miguel, que via agora o pai não como monstro, mas como vítima de suas próprias crenças. Pedro, ao saber, alertou: não te iludas. Mudança vem de dentro. Mas Miguel sonhava com reconciliação, ignorando os sinais de que o caminho seria tortuoso. Enquanto isso, pressões sociais aumentavam. No trabalho, Miguel foi demitido sob pretexto de corte de custos, mas ele sabia que era discriminação. Pedro o apoiou, ajudando-o a processar o café por assédio. O caso ganhou atenção na mídia local, tornando Miguel um rosto involuntário da luta LGBT em Portugal. Entrevistas vieram, e ele falou pela primeira vez publicamente sobre a expulsão: minha família me rejeitou, mas eu me aceito. As palavras ecoaram, mas trouxeram ódio online, ameaças anônimas que o deixavam insone. Pedro o protegia, mas a tensão na relação crescia: estás se expondo demais, Miguel. António, assistindo a uma entrevista na TV, sentiu um soco no estômago. Ver o filho forte, articulado, contrastava com a imagem de degenerado que ele criara. Maria pressionava: fala com ele, pelo amor de Deus. Mas António resistia, frequentando a igreja mais, buscando absolvição. Um padre progressista o questionou: o amor de Deus é incondicional. E o teu? A dúvida se instalava, mas o orgulho ainda vencia. Miguel, alheio, prosseguia, planejando um futuro com Pedro, talvez casamento. Mas uma traição iminente pairava, vinda de onde menos esperava. A fama involuntária de Miguel trouxe aliados e inimigos. Ele se envolveu mais com ativismo, participando de marchas do orgulho em Lisboa, onde bandeiras arco-íris contrastavam com olhares reprovadores de transeuntes. Pedro o acompanhava, mas discussões surgiam: estás obcecado com provar algo, dizia Pedro. Miguel retrucava: é por sobrevivência. No fundo, Miguel usava o ativismo para preencher o vazio familiar, mas isso criava fissuras na relação. Uma noite, após uma marcha, Pedro confessou: sinto que perco espaço para o teu passado. Miguel prometeu equilíbrio, mas a semente da dúvida germinava. Um encontro inesperado abalou tudo. Num evento LGBT, Miguel reencontrou um primo distante, João, que revelara ser gay anos antes e fora aceito pela família. João contou: teu pai sempre foi rígido, mas no fundo, ele te ama.
As palavras reacenderam esperança, mas também raiva, porque seu pai não mudava. Miguel decidiu visitar a mãe em segredo, numa viagem a Cascais, onde a família morava agora. A reunião foi emocional. Maria abraçou, chorando. Ele lê tuas cartas, filho. Mas ao partir, Miguel ouviu vozes altas. Antônio descobrira a visita. Uma briga eclodiu, com Antônio acusando Maria de traição. De volta a Lisboa, Miguel desabafou com Pedro, que sugeriu terapia. Miguel aceitou, e nas sessões, explorou traumas. Sinto que traio minha identidade ao desejar a aprovação dele. O terapeuta questionava, e se a aprovação nunca vier? A resposta era dolorosa. Enquanto isso, Pedro enfrentava pressões próprias. Um ex-namorado reapareceu, oferecendo estabilidade que Miguel, ainda instável, não dava. Pedro resistiu, mas a tentação crescia. Num momento de fraqueza, Pedro beijou o ex, traindo Miguel. Ao descobrir, Miguel explodiu. Tu eras meu porto seguro. Pedro implorou perdão. Foi erro, eu te amo. Mas a confiança quebrou. Miguel se isolou, questionando tudo. Amor gay é frágil nessa sociedade, pensou. Ele viajou sozinho para o Porto, buscando clareza. Lá, caminhando pelo Douro, refletiu sobre escolhas, perdoar Pedro ou seguir sozinho. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e conservadorismo, espelhava seu dilema. Notícias de ataques homofóbicos o lembravam do risco. Ao voltar, confrontou Pedro, preciso de tempo. Pedro aceitou, mas a separação temporária doeu. Antônio, sabendo da visita pela mãe, lutava internamente. Ele assistiu a um documentário sobre famílias LGBT e sentiu empatia pela primeira vez. Mas o orgulho o impedia de agir. Maria o confrontou, perdemos nosso filho por tua teimosia. Antônio rebateu, é contra meus valores. Mas à noite, rezava por orientação. Um sonho com Miguel criança o abalou, fazendo-o questionar se o amor paternal superava dogmas. Miguel, solitário, intensificou o ativismo, organizando um painel sobre rejeição familiar. Lá, compartilhou sua história, inspirando outros. Mas uma ameaça anônima chegou, cala a boca ou sofre. O medo o consumia, mas ele persistia, sabendo que recuar seria derrota. Pedro, arrependido, tentava reconquistá-lo com gestos pequenos. Miguel hesitava, pesando o custo da confiança quebrada. O conflito moral o dilacerava, perdoar era fraqueza ou força. A traição de Pedro deixou Miguel em pedaços, mas ele escolheu perdoar, sabendo que isolamento era pior. Vamos devagar, disse. Eles reconstruíam, mas cicatrizes permaneciam. Miguel focava na carreira, vendendo pinturas online, ganhando reconhecimento. Uma galeria em Lisboa o contratou para uma exposição solo, temática sobre identidade queer. Preparar-se era catártico, mas evocava memórias dolorosas. Num quadro, pintou o pai como figura distante, simbolizando rejeição. Enquanto isso, Antônio enfrentava crise de saúde, um susto cardíaco o hospitalizou. No leito, refletiu sobre a vida, perdi meu filho por bobagem. Maria o incentivou, liga para ele. Mas Antônio hesitava, temendo rejeição. Ao sair do hospital, encontrou uma carta de Miguel, espero que estejas bem, pai. As palavras o quebraram. Ele chorou pela primeira vez em anos, admitindo para Maria, errei. Mas agir era outro passo. Miguel, alheio, lidava com backlash da exposição. Críticos conservadores o atacaram na imprensa, arte degenerada. Protestos ocorreram na galeria, com gritos de fora, pervertidos. Miguel defendeu-se numa entrevista, minha arte é sobre dor real. Mas o stress o levou a um colapso, questionando, vale o preço. Pedro o apoiou, sim, porque muda as mentes. Mas uma traição maior veio, um amigo próximo, invejoso, vazou detalhes pessoais de Miguel para a imprensa sensacionalista, incluindo a expulsão familiar. O escândalo explodiu, com manchetes, artista gay expulso pela família, história de dor. Miguel se sentiu violado. Porquê? Confrontou o amigo, que admitiu, queria atenção. A traição abalou sua fé nas pessoas. Pedro o consolou, mas Miguel duvidava, todos traem no fim. Ele considerou abandonar tudo, voltar ao anonimato. Mas uma ligação da mãe mudou, teu pai quer falar.
Miguel viajou a Cascais, coração acelerado. O encontro foi tenso. Antônio, olhos baixos, disse: vi tua entrevista. Sinto orgulho, mas... Miguel interrompeu: orgulho. Tu me expulsaste. Antônio defendeu: era para te proteger da sociedade. A discussão escalou, com acusações mútuas. Miguel saiu furioso, sentindo que reconciliação era ilusão. De volta, Miguel mergulhou no trabalho, mas o dano emocional crescia. Ele via terapia como salvação, explorando Mautham: quer perdoar, mas dói. O terapeuta sugeriu: perdão é para ti, não para ele. Pedro, vendo Miguel se distanciar, propôs casamento: vamos oficializar nosso amor. Miguel hesitou, temendo mais perda. A sociedade aplaudia casamentos gay, mas em círculos conservadores, era tabu. Antônio, após o encontro, piorou. Ele procurou o padre: como reconcilio? O padre aconselhou: com humildade. Antônio escreveu uma carta: filho, errei. Quero-te ver. Mas não enviou, medo paralisando. Maria apostou em segredo, forçando o destino. Miguel a leu, dividido: acreditar ou ignorar. A escolha o atormentava, sabendo que aceitar poderia custar sua independência emocional. A carta do pai abriu feridas antigas, mas Miguel decidiu responder: encontremo-nos em neutralidade. Marcou em Lisboa, num café no Rossio. O reencontro foi carregado. Antônio, envelhecido, estendeu a mão. Desculpa, filho. Miguel, cético: palavras são fáceis. Eles conversaram horas, Antônio admitindo: medo me cegou. Via teu tio sofrer, pensei em te curar. Miguel compartilhou sua jornada: sofri, mas cresci. Lágrimas fluíram, mas Miguel impôs condições: aceita Pedro ou nada. Antônio hesitou: é difícil. O encontro terminou inconclusivo, mas uma semente plantada. Miguel contou a Pedro: ele tenta. Pedro, cauteloso, vê ações, não palavras. Eles prosseguiam, planejando o casamento discreto. Convites foram enviados, incluindo a família. Maria aceitou, mas Antônio declinou: não estou pronto. A rejeição doeu, mas Miguel persistiu. No dia, na conservatória, com amigos, eles trocaram votos. Prometo-te amar apesar de tudo, disse Miguel. Pedro respondeu: e eu, te apoiar. A cerimônia foi Joyce, mas a ausência paterna pesava. Pós-casamento, Miguel enfrentou backlash social, vizinhos conservadores os hostilizavam. Um incidente: pedras atiradas na janela. Polícia investigou, mas impunidade frustrou. Miguel usou isso em nova arte, expondo discriminação. A exposição atraiu mídia internacional, tornando-o voz proeminente. Mas o custo? Exaustão emocional. Pedro notou: estás-se destruindo. Miguel admitiu: é por mudança. Antônio, vendo notícias do casamento, sentiu inveja e arrependimento. Maria pressionou: vai ao evento dele. Uma conferência LGBT convidara Miguel como palestrante. Antônio decidiu ir anonimamente, coração apertado. Sentado na plateia, ouviu Miguel falar: rejeição familiar mata almas. As palavras o atingiram. Após, aproximou-se: filho, eu vim. Miguel, surpreso: por quê? Antônio: para entender. Eles conversaram, Antônio admitindo: teu casamento. Dói, mas é teu direito. Era progresso, mas lento. Miguel, encorajado, convidou os pais para jantar. Maria veio animada, Antônio relutante. A noite foi tensa, Pedro cozinhou, mas Antônio evitou olhares. Conversa fluiu sobre banalidades, até Miguel questionar: aceitas-nos? Antônio: tento. Mas uma piada infeliz sobre tradições azedou. Miguel explodiu: tradições que me expulsaram. Antônio defendeu: mudei muito. Saíram em paz, mas conflito latente. A pressão culminava. Miguel questionava: vale insistir? Pedro aconselhou: sim, mas protege-te. Antônio, em casa, rezava por força. Um sonho o despertou: Miguel feliz, ele sozinho. Decidiu:
Preciso agir grande. O momento de Food Toga se aproximava. A conferência anual LGBT em Lisboa reunia milhares, com Miguel como keynote speaker. Ele subiu ao palco, voz firme, minha história é de perda, mas também de resiliência. Contou tudo, expulsão, amor, traições, perdão. A plateia aplaudia, mas Miguel via uma figura familiar, António, na primeira fila. Após o discurso, António pediu o microfone, surpreendendo organizadores. Ele subiu, joelhos tremendo, e ajoelhou-se diante de Miguel, na frente de todos. Filho, perdoa-me. Fui cego pelo preconceito. Hoje, publicamente, digo, te amo como és. Lágrimas escorriam, câmaras capturando o momento. Miguel, chocado, ajudou a levantar, pai. Obrigado. O abraço selou anos de dor, aplausos e quando. A mídia explodiu, pai se ajoelha em reconciliação gay. António enfrentou backlash da comunidade conservadora, perdendo amigos, mas ganhou paz. O preço valeu, disse a Maria. Miguel e Pedro, fortalecidos, ajudaram outros. Mas reflexões permaneciam, traições moldaram, decisões custaram caro. Miguel pintou um quadro final, pai e filho unidos, simbolizando esperança. Anos depois, a família reconstruída debatia valores. Miguel questionava, foi certo eu perdoar, ou deveria ter cortado laços para sempre? A sociedade mudava, mas devagar. A história de Miguel inspirava, mas levantava debates, em face da rejeição, perdão é força ou submissão? Foi certo António se ajoelhar publicamente, ou isso foi apenas um gesto dramático sem mudança real?